grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesse final de semana. E nós vamos falar sobre um assunto que está sempre em pauta, que é o meio ambiente. Para isso, nós convidamos a Tamires Arruda, que é empreendedora e biotecnologista, já está aqui conosco para falar um pouco sobre esse tema. Tamires, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. E aqui comigo o jornalista Tiago Dantas. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, Edson. Olá para você que nos assiste, também para a Tamires que aceitou o nosso convite. Você cuida bem do meio ambiente ou não? Eu cuido, viu? Inclusive, meu TCC foi relacionado ao meio ambiente. Legal, é mesmo? Tirei 9, hein? Nunca vi. Então, as pessoas, de uma forma geral, Tamires, elas cuidam do meio ambiente, elas se preocupam com o meio ambiente, ou você acha que é só um discurso? Não no caso do Dantas, que fez um TCC aqui. Você acha que é mais discurso ou mais ação? Olha, eu acho que esse tema do meio ambiente é um tema muito complicado de tirar do papel, né? Porque a gente tem muita teoria, sabe como fazer, sabe como implementar, mas é muito difícil implementar porque exige muitos esforços, né? Exige recurso, exige planejamento também. Então, eu acho que falta mesmo colocar a mão na massa e tentar aplicar com pequenas ações do dia a dia, né? Essas práticas para aumentar essa sustentabilidade. Tamires, e quais maneiras você acha que seria possível de ser implementadas, principalmente aqui em Campinas, que só recicla 2% do seu lixo no total, para que as pessoas tenham mais a conscientização de reciclar o lixo? Tem cidades que, por exemplo, no caso de reciclagem de lixo, tem um desconto ali na conta de energia, de água. Você acha que seria uma saída para as pessoas se conscientizarem? Sim, a gente percebe que no Brasil a gente está muito atrás ainda, né, em relação a essas medidas de sustentabilidade, práticas que façam com que a gente tenha um pouco menos de impacto em relação aos nossos resíduos, né? Então, práticas como que você citou são incentivos, né, que ajudam a pessoa a ter mais um estímulo além do fator ambiental para fazer certas práticas assim, né? E também o que a gente pensa, assim, no meu caso, é muito incentivo do governo em relação às empresas, né? Incentivar de alguma forma para que as empresas também estimulem e tenham práticas mais sustentáveis também no dia a dia. Eu queria voltar nesse tema, Tamires, porque a gente sempre pensa em algumas atitudes. Por exemplo, no meu condomínio, existe lá uma recomendação para você separar o lixo e tal, mas na minha rua tem vários condomínios, é a impressão que eu tenho que só o meu condomínio faz isso. Então fica muito na questão do discurso também, né? Sim, isso eu percebo mesmo, que alguns condomínios têm, outros não, e aí a gente fala, já que só o meu separa, por que eu vou separar, sendo que o outro não tem, né? Vai misturar tudo junto de novo, então é bem complicado mesmo essa questão da gente ter a nossa consciência, né? Cada um tem sua consciência individual ali, mas também tem que ter uma ação coletiva, né? Porque a gente não consegue mudar coisas tão estruturais assim sozinhos, né? Tem que ter um conjunto mesmo. Aqui em Campinas a gente tem bastante ecopontos, né, em bairros mais populosos assim, como uma medida para incentivar as pessoas a se conscientizar em separar o seu lixo. Mas tem aquela questão também, né, Tamires, que não basta só você separar o lixo, tem todo um cuidado, por exemplo, a caixinha de leite, você tem que passar uma água, tirar o restante do resíduo que fica ali, assim como os demais material reciclado. Você acha que falta um pouco de incentivo da prefeitura, um pouco mais de divulgação para que essas pessoas tomem conhecimento desses ecopontos e a maneira de como deixar esse material reciclado nesse local? Sim, eu me mudei aqui para Campinas no começo do ano, né? E até hoje eu não reparei, assim, nenhum tipo de propaganda do governo incentivando ou falando onde existem esses pontos, né? Ou fazendo alguma campanha nesse sentido. Então, a gente sente muita falta mesmo de estar ali conscientizando a população mesmo, né? Você começou a sua entrevista falando das empresas, mas o que há de novidade no ramo da sustentabilidade? Bom, o que eu posso falar de novidade é da minha área, né, que é da indústria de cosméticos. Então, existem duas coisas que estão bem fortes, assim, surgiram, né, nos últimos anos. A primeira coisa, o primeiro tipo de ação é o plástico verde. Ele é chamado plástico verde. Esse verde vem da questão ecológica, né? E ele, na verdade, a diferença do plástico verde para um plástico normal é a fonte de matéria-prima que é utilizada para fazer. Então, os plásticos comuns a gente utiliza de petróleo, né? Fontes que não são renováveis para poder fazer esse produto. E já no plástico verde utiliza de cana-de-açúcar, de etanol, então a matéria-prima é diferente, né? Mas em relação ao material
pós o uso, né, ele é considerado um plástico comum. Então, é uma inovação em relação à cadeia produtiva, mas não em relação ao descarte, né, porque ele continua sendo um plástico e se não for reciclado, ele fica lá acumulando também. E uma outra coisa também que está bem forte na área dos cosméticos é a questão de produtos sólidos. Então, eles estão cada vez mais tentando implementar e tentando transformar produtos líquidos em sólidos por alguns fatores. 2 deles seriam a questão de usar menos água na produção, água limpa, potável, né? Que a gente sabe que é escassa. E também outra questão, a questão da embalagem plástica. Porque quando eu tenho líquidos, eu preciso de um recipiente para colocar, né? Que geralmente é plástico. Então, geralmente eles estão usando shampoo, condicionador, cremes, transformando em produtos sólidos para conseguir reduzir essas questões ambientais e também proporcionar um pouco mais de saúde também às pessoas, né? Que aí não tem contato tanto com plástico, com os microplásticos, né? E também a espuma gerada por esses produtos não contamina os oceanos. Deve ser uma coisa bem bacana você chegar na hora de tomar o banho, usar um shampoo, ao invés de usar um shampoo líquido, usar um shampoo sólido. E é uma novidade essa, hein? Pois é, exatamente. Vamos comprar, né? Vamos testar e depois a gente falar qual que é a nossa opinião. Mas a gente já encontra esse produto? É um produto que faz mais ou menos 10 anos que foi criado, né? No Brasil faz uns 5 anos que foi lançado aqui, mas ainda existem poucas empresas que fazem, né? E é muito difícil de encontrar em supermercados, por exemplo. São raras as exceções que a gente consegue encontrar. Então a gente encontra mais na internet, né? Mas ainda assim tem um longo caminho que a gente pode alcançar aí, né? Para deixar cada vez mais acessível mesmo. Agora, Tamires, assim como a indústria dos supermercados, né? Que libera aquelas sacolas lá biodegradáveis, né, com menos tempo para se decompor. Por que a indústria do cosmético demorou tanto para abraçar essa causa do meio ambiente? Por que você acha que demorou tanto para que mais empresas se conscientizassem com essa questão do material a favor do meio ambiente? Sim, como eu estou dentro da indústria, eu percebo que é um pouco complicado essa transição, né? Por alguns fatores, como a questão da durabilidade do produto, né? Geralmente, quando vai para um supermercado, precisa ter uma resistência maior para conseguir suportar os transportes. Então, algumas questões como essas fazem com que as pessoas as empresas, né, vão protelando isso, porque é muito complicado, né? Você fazer toda uma substituição de um plástico que tem sido usado há tanto tempo, né? Por um vidro, por um alumínio, né? E fora a questão do preço, né? Um plástico para se produzir, para se usar, é muito mais barato do que você substituir por um alumínio, ou por um papel, ou por um vidro, né? Então, a gente vê essas questões também, que interesses da indústria, né, que estão por trás ali, que acabam dificultando e não facilitando essa via da sustentabilidade, né? Quando a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, Tamires, você estava dizendo que no ano que vem, agora, no começo do ano, você vai para o Vale do Silício. Eu fui pesquisar aqui, Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, é um apelido da região da Baía de São Francisco. Mas antes de ficar dissertando sobre essa história aqui, queria que você contasse um pouco mais o que é o Vale do Silício e o que você vai fazer lá. Certo. Então, como você já disse, o Vale do Silício fica lá nos Estados Unidos, na Califórnia, e é um polo, um local que eles apelidaram de Vale do Silício, né? Mas, na verdade, são várias cidades, uma região, onde se encontram várias sedes de empresas de tecnologia do mundo, né? Então, não só tecnologia, também a questão da saúde, tudo que tem de inovação no mercado começa lá, né? Então, eles começam a produzir, pelo menos a parte de intelectual começa lá, né? E aí eu participei desse processo seletivo que chama Do Silêncio ao Silício, que é um programa que a Daniela Marques criou, porque ela foi para o Vale do Silício ano passado, com tudo pago, ela conseguiu uma bolsa para fazer uma imersão lá, e ela percebeu que quando ela chegou lá só tinha ela de mulher negra. E eles falam tanto que lá é um lugar de inclusividade, de diversidade, só que não foi isso que ela viu na prática, né? E aí, quando ela voltou, ela falou, não, eu preciso trazer mais pessoas para cá, incluir, né, essas pessoas negras, esses empreendedores negros, para que realmente tenha diversidade aqui nesse lugar. E aí eu participei desse processo seletivo, passei, e aí a gente está indo ano que vem para fazer essa imersão, né, para conhecer tudo que tem de mais inovador, de novidade mesmo, que vai chegar aqui ainda, né, nos outros países, para conseguir implementar nas nossas empresas. E também, depois que a gente voltar, a gente vai fazer uma mentoria com alguns empreendedores periféricos, para ajudar a passar essa mensagem, o que a gente aprendeu lá mesmo, para esses empreendedores, né? E quanto tempo essa viagem? São 2 semanas de viagem. E, Tamires, como que você observa esse movimento que as marcas estão fazendo, né, trazendo
influencers negros que batalham pelo meio ambiente. Você acha que é uma forma que eles buscaram ali para poder trazer essas pessoas que lutam, né, os consumidores que lutam pelo meio ambiente? Você acha que é uma forma que as marcas encontrou para poder, digamos assim, estar de bem com esse público? Uhum. Tem esse lado, né, de fazer simplesmente pelo retorno, né, que dá de visibilidade da marca, né, pelo retorno financeiro também, porque a gente sabe que causas inclusivas geralmente causam mais comoção, né, chamam atenção. Então, a gente tem que sempre estar de olho o que está por trás dessas ações que eles fazem, né? Se não é só no mês de novembro que acontece, né? Ou se não é só no mês da sustentabilidade, né? No dia da árvore, essas coisas assim, porque a gente sabe quem realmente é uma empresa sustentável, né? Quais são e quais estão fazendo só por campanha ali para cumprir, né? Com a agenda. Então, a gente sempre tem que prestar atenção, né? Fora dessas épocas chamativas, o que elas estão fazendo, né? Se não tem nenhuma polêmica envolvida ali, então é importante. Tem que fazer parte do DNA, assim como você está usando um brinco verde, né, Tamires? Nós vamos então a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando hoje com Tamires Arruda, que é empreendedora e biotecnologista. Daqui a pouco a gente volta, até já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista, hoje falando com a Tamires Arruda, que é empreendedora e também biotecnologista, e o nosso tema aqui é meio ambiente e sustentabilidade. Tamires, a gente estava falando aí no bloco anterior de algumas atitudes que as empresas poderiam tomar, que as autoridades poderiam tomar, e a gente está aqui no meio da COP28, que está acontecendo lá nos Emirados Árabes, e eu fiquei sabendo que em 2025 vai ter a COP30 aqui no Brasil. Agora, trazer a conferência para cá, só para colocar no meio da Amazônia também, só isso também não resolve, né? Sim, a gente vê que essas conferências, elas têm alguns objetivos, né? Que é trazer mesmo pautas importantes, sempre estar relembrando, né, de pautas importantes e também gerar um planejamento, né, um incentivo ao planejamento dos países para que eles consigam tomar algumas ações práticas, né? Claro que a questão de ser no Brasil, a gente lembra da Amazônia, né, que é o nosso principal bioma e que que traz ainda mais, deixa ainda mais evidente, né, essa necessidade de fazer essas mudanças por conta dessas mudanças climáticas mesmo, né? E, Tamires, a gente vê bastante agora nos supermercados, nas lojas, produtos com a composição que agridem menos os cabelos, né? Uhum. A gente vê que a indústria está meio que mudando de rumo, buscando uma nova linha, usando então até produtos, né, menos agressivos. No caso, o bambu. O bambu está sendo usado bastante, né? É uma forma de trabalhar diretamente com a sustentabilidade, com o meio ambiente? Sim, no caso do bambu, a gente pode encontrar embalagens, né, em extratos também, que é o exemplo que você deu. Mas a gente tem que pensar, né, que depende muito de como que essa sustentabilidade está sendo colocada ali. Porque, por exemplo, no caso do bambu, tem como ser feita uma extração ilegal ou uma extração que não seja tão correta assim, né? Então, não basta simplesmente ter o produto lá natural, vegano e tal, mas não saber qual que é a origem dessa matéria-prima, né? Como que ela foi extraída, se ela foi feita de forma ética, se ela beneficiou, pagou as pessoas justamente, né? Então, é uma das formas que a gente tem de implementar, mas não é só isso, né? É um conjunto de fatores. Então, bora falar então da sua linha de produtos, que eu sei que é nessa linha aí. Sim, a gente tem uma linha de produtos veganos, naturais, e eles não são tóxicos, né? Nem para o meio ambiente, nem para as pessoas que usam. Então, a gente começou em 2020 com a nossa linha. A gente começou na verdade, por uma necessidade real nossa que a gente tinha em casa, né? A minha mãe, na época, ela tinha uma doença autoimune, inflamatória, e ela precisou trocar alguns produtos que ela consumia, tanto alimentares quanto de consumo mesmo de cosméticos. E aí eu sou formada, né, em biotecnologia e falei, eu consigo, eu sei química, né, eu sei formular aqui, então vou tentar formular pra gente em casa, né? E aí eu comecei a formular sabonetes, shampoos, cremes e comecei a compartilhar também nas redes sociais com as minhas amigas, né, que eu tinha começado a fazer. E elas viram que era muito legal e começaram a pedir muito, né? E eu percebi que ali era uma oportunidade, né? Que as pessoas em minha volta não tinham acesso e quando tinham era uma coisa muito distante, muito difícil de conseguir.
E a gente começou a fazer e aí hoje em dia a gente já está em supermercados, em farmácias e conseguiu crescer nesse sentido, né? Tendo sempre esses pilares como a ecoinclusividade, né? Trazer mais a sustentabilidade para as pessoas, para que elas consigam ter ações sustentáveis no dia a dia, trazendo a questão de ser natural, então que seja não tóxico para a pessoa, né? Nem para o meio ambiente. E o nome da linha de produtos não é casual. Não. A gente chama de botânicos ecoinclusivos, né? Porque botânicos, porque são produtos que têm matéria-prima natural, né? 98% da matéria-prima é natural. E ecoinclusivos por conta dessa questão, né? Porque a gente vê que a sustentabilidade ainda é uma coisa para poucos, né? No dia a dia. A gente vê que não tem, mesmo que falar, ser sustentável, reciclar e tal, mas muitas coisas a gente passa despercebido e a gente percebe que as pessoas não têm acesso e não têm conhecimento a isso, né? Então é uma das formas de trazer isso para o dia a dia da pessoa. E como que foi esse início, Tamires? Muita gente, provavelmente bastante pessoas que estão nos assistindo, tem esse desejo, né, de trabalhar com cosméticos, mas as pessoas ficam pensando, como que vai ser o meu começo? O seu começo ele foi um pouquinho complicado, você teve alguma dificuldade? Compartilha com a gente. Tive muitas. No começo, como eu falei, eu comecei a fazer tudo em casa, então era uma produção muito artesanal, muito devagar, né, manual, muito assim, demorada, né? Principalmente na questão dos sabonetes, que tem um processo bem demoradinho. Então, eu comecei fazendo uma escala muito pequenininha, né, só para familiares, amigos. E aí, depois que a gente começou a ver necessidade de crescer, eu não podia mais produzir em casa, por algumas questões. Primeiro, porque a escala, eu não conseguia produzir tantos produtos assim sozinha, né? E também porque a Anvisa não regulamenta produtos artesanais, né? Hoje em dia a gente tem várias leis aí tramitando, tentando colocar essa tipo de trabalho, né? Legislar nisso, só que ainda não é aceito produtos artesanais desse tipo, né? Então eu tive que terceirizar minha produção para uma fábrica parceira que fazia produtos naturais. E aí sim eles conseguiram ter o registro da Anvisa, né, através dessa produção em fábrica que eles já tinham. Mas foi um processo demorado, demorou uns 2 anos até eu conseguir mesmo ter os produtos em mãos. Falando um pouco mais da Ebony, você acha que as pessoas não se sentem representadas na indústria de cosméticos, de perfumaria, essa coisa toda? Sim, é uma coisa que eu percebi por mim mesma, né, começando em mim. A gente sabe que a indústria farmacêutica, de cosméticos e perfumaria é uma indústria que está na mão de poucos, né? E essas pessoas não é que não se importam, mas não se ligam, né? Que não existe só o tipo de pessoas igual elas, né? Então a gente vê, e também tem a questão que elas pensam que o público negro não tem poder aquisitivo para comprar certos produtos que são, né, um pouco mais específicos. Então a gente vê essas questões, né, que permeiam aí. E eu percebi, não, o brasileiro, né, os brasileiros são mais, os negros são mais da metade dos brasileiros. Então, claro que tem público, né, pessoas têm, e tem também consumidores, né. Então a gente sabe que precisava fazer essa mudança. E aí eu percebi que era também mais uma chance, assim, né, de representar, de trazer isso e trazer produtos específicos para a nossa pele e também para o nosso cabelo. Agora, você sabe me dizer se as marcas hoje em dia elas estão atentas a, por exemplo, a gente sabe que vem muitos insumos da região norte do país e de outras regiões. As marcas elas acompanham de perto para saber, por exemplo, eu vou comprar um produto que vem do norte, mas eu não quero que esse produto seja de uma pessoa, uma empresa que trabalhe com o serviço escravo. As empresas elas se conscientizam, buscam saber como que é feito todo esse trabalho até a chegada desse produto neles? A rastreabilidade, né, do produto, que vem desde quem trabalhou, quem colheu, é uma coisa muito complicada, mas que está sendo cada vez mais falada hoje em dia por essas questões, né? Porque existem polêmicas, né, de empresas que compravam coisas de matérias-primas de lugares que escravizavam, né, ou que tinham um desmatamento muito grande. Então, é uma coisa que está sendo colocada cada vez mais em evidência, mas ainda é muito difícil conseguir rastrear cada passo, né, por onde a mercadoria passa, por questões mesmo que você precisa ter alguém lá, né, se fiscalizando, você precisa pagar uma empresa para fiscalizar. Então, mas é algo muito importante mesmo. Uma das alternativas que dá para a gente fazer na questão da rastreabilidade é você entrar em contato direto com o fornecedor, com o pequeno
pequeno agricultor, né? Que existem muitos lá no norte, no nordeste, que fazem esses óleos, né, vegetais de buriti, de coco, de palma, que acabam tendo uma produção familiar, né? Mas que eles conseguem também vender em escala maior, e é uma das formas de apoiar o comércio local também. E também há essa preocupação que você falou da certificação da Anvisa, porque assim como na indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos ela é importante até por causa do contato. É um contato pele a pele, não tem jeito, né, Tamires? Literalmente, né? E a gente vê, assim, que a Anvisa, ela regulamenta 2 tipos de cosméticos, de produtos, né? O primeiro são cosméticos normais, sabonete, shampoo, que não causam tanto risco. E o segundo grupo é aqueles cosméticos que são considerados quase medicamentos, porque eles têm ativos ácidos, que podem causar muito risco se a pessoa usar de forma errada, né? Então, a gente tem mesmo que ter essa regulamentação, porque senão não dá para você ficar manipulando em casa ali coisas tão, né, perigosas que, dependendo da concentração, já vai causar uma reação muito grave, né? Tanto que foi o que aconteceu esses tempos para trás da pomada de cabelo, né? Que muitas mulheres ficaram cegas por questão de componentes, né? Na pomada. Certo. Queria que você falasse agora para a gente a importância dos produtos eco-inclusivo e o que ele é de prática para quem está nos assistindo. Como que ele funciona? Então, a gente chama de eco-inclusivos pelo fato dele trazer uma embalagem mais sustentável e tanto para o meio ambiente quanto para a pessoa, né? Então, a pessoa não vai acumular lixo, né? Ela consegue consumir o produto de forma integral, então com pouquíssimo resíduo pós-uso. E também porque ela não vai causar nenhum problema para a pessoa. Então, por não ser tóxico, ele não tem nenhum tipo de disruptor endócrino, que a gente chama, né? Que já é uma palavra nova. Falando em letra de forma, significa o quê? Um disruptor endócrino são alguns tipos de componentes sintéticos, geralmente, que vão interferir no metabolismo de hormônios. E a gente sabe que hormônios, principalmente na mulher, no homem também, têm funções muito importantes, né? E foi comprovado que muitos produtos de beleza têm esses componentes que vão causar alguma alteração. Então, no caso dos eco-inclusivos, eles não têm esse tipo de componente, né? São mais naturais, mais biocompatíveis, né? São mais compatíveis com o nosso corpo. E a pessoa também precisaria ter um pouco mais de cuidado. Eu confesso, Dantas, que eu sou um pouco relapso nesse ponto, mas leia a embalagem também, né, Tamires? Exatamente. Porque fica muito difícil a gente conseguir distinguir qual produto, né, realmente legitimamente natural e outro não, porque a gente não sabe termos, né? A população em geral não tem conhecimento de termos específicos do que causa ou não. Existem hoje em dia vários programas na internet que você coloca a câmera no rótulo e ele te mostra em vermelhinho, assim, ele destaca quais já são comprovadamente perigosos para a saúde, né? Mas que às vezes no Brasil ainda não foram tirados do mercado. Então é uma forma de você conseguir identificar melhor, né, esses produtos que possam ser perigosos. A última pergunta para você fazer para ela. Tamires, eu queria saber se você, com o retorno do público como empresária, se você acha que as pessoas se sentem representadas no meio da beleza, dos cosméticos. E já aproveita para dizer também como é que as pessoas fazem para te encontrar na rede social. Sim, eu percebi que as pessoas estão cada vez mais se sentindo representadas, né? É um passo que está sendo dado a cada dia mais, com empresas como a minha, né? Com empresas que abraçam a nossa causa também, mas que a gente ainda tem bastante coisa para fazer, né? Para incluir cada vez mais pessoas. E vocês podem achar a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Da minha empresa é o @uso.ebony e o meu pessoal é tamis.arruda. Tamis com H? Isso, Tamis com H. Muito bem, conversamos com a Tamires Arruda, que é empreendedora e biotecnologista, que, vocês perceberam, deu uma aula pra gente aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Dantas. Até o próximo programa, Edson. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana e você pode rever este e outros programas nas nossas redes sociais e também no portal bandmulti.com. Tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus. Tchau.